Estou ao vivo. Bom dia. Vou mandar aqui os convitinhos. Um convitinho para minha amiga Cícera. Live aqui comigo. Que hoje nós vamos falar sobre esse verão interno. Vamos ver se o Instagram ajuda aqui, né? Colabora com a nossa contribuição que fazemos todas as quintas-feiras aqui para vocês, com toda a alegria, com toda a disposição que nós temos de partilhar nosso conhecimento e de não deixar as mulheres na escuridão, né? Porque o conhecimento liberta. E é isso que nós vemos como missão, de estar colaborando, contribuindo para que as mulheres que estão no sofrimento não fiquem mais. E isso é importante para a gente, muito importante a gente vir aqui às quintas-feiras, como nós nos comprometemos em fazer, para trazer esse conhecimento para vocês que ainda não conhecem, não sabem. E aí nós gostamos muito desse tema, de falar sobre as suas fases, né, da ciclicidade feminina. Bem-vinda, Cícera Figueiredo. A amiga mandou a solicitação para mim. Ah, achei aqui. Achei. Bora entrar comigo. Cícera Ferreira, enfermeira integrativa, terapeuta especialista no universo emocional feminino. Tá tudo aí! Ela chegou, Brasil! Ela chegou! Maravilha. Consegue me ver, amiga? Consigo te ouvir. Oh, Glória! Bom dia, bom dia! Bom dia, maravilhosa! Como você está nessa manhã de frio? Bem-vinda, Tânia! Como é que está por aí? Bom dia, minha amiga! Tá um ruído aqui para mim, uma voz cruzada de fundo. Tá aí para você? Sério? Não, pra mim não. Meninas, vocês que estão ouvindo a gente, Tânia, Cícera, conta pra gente aí como é que tá o som pra vocês. Pra mim tá normal. Fundo. Poxa vida. Eu vou tentar sair, minha amiguinha, atrás de novo. Tem um barulho, tipo um vídeo cruzando com o nosso fundo aqui. Tá. Eu vou sair, tá? Tá bom. Eita. O problema dessas saídas é que demora um pouco para voltar, né? A Tânia falou que tá travando. Pois é, vocês não sabem o que aconteceu hoje cedo. Agora, né, que eu tentei abrir a live, eu tenho aqui um celular de backup e ele tá sem chip, que é esse que eu tô usando agora. Porque o meu celular que eu abro a live, que tem 5G, ele simplesmente não me apareceu a opção para abrir live hoje. Eu falei, como é que eu vou abrir live, gente? Como é que eu vou abrir live sem essa opção de live? Aí eu tive que trocar de aparelho. E aí pode ser que vá travar um pouco mais, porque ele tá só no Wi-Fi, né? Vou até dar uma conferida aqui. Olha lá. Não tem. Vou até reiniciar o outro aqui. Porque não tá aparecendo a opção de live para mim hoje. Que coisa, não? Que coisa. Bom dia, Cícera. Direto da... Você tá na sua terrinha? Aonde você tá? Foi viajar um pouco pra... Ah, mulher, me conte. Que delícia. Também queria ir lá pra cima, pro Nordeste. São as batalhas, né? Ai, agora eu tô vendo aqui sua solicitação, amiga. Me empolguei aqui no bate-papo com as meninas. Aceitei. Aceitei. Aí, garota! Voltou! Maravilhosa! Agora a gente vem pra ficar. Eu quero saber onde a Cícera Figueiredo falou que tá, porque ela disse que tá na terrinha dela lá, e eu tô já querendo querendo embarcar com ela. Ai, Cedro em Pernambuco, que maravilha! Que maravilha! Que incrível! Minha amiga. Bom dia, bom dia. Eu não consigo te ver dessa vez. É só eu aqui na tela. Enfim. Menina, então, eu não sei o que aconteceu com o meu celular, que ele simplesmente não está aparecendo a opção de ao vivo para mim hoje. E aí esse tá
não tem chip. Pessoal, vocês estão... Tá travando? Como é que tá aí o negócio? Porque aí eu tô só no Wi-Fi, né? Eu Vamos... consigo te ouvir, não consigo te ver, mas a sua voz tá nítida para mim. Ô, gente, o problema de a gente não ver é que a gente perde o time, né? Desafio aumenta, né? É um pouquinho mais desafiante. Tá fazendo cuscuz? Ai, que delícia, Cícera. Para de fazer inveja aí pra gente, que também Ah, não comi ainda Cícera, hoje. direto aí da nossa terra. Ah, que coisa incrível, meu Deus. É. Já manda a nossa live aí, já manda o foguetinho aí para as amigas aí, Vamos para o mandar nosso foguetinho que eu Pernambuco não aí nos mandei ainda. acompanhar aqui. Agora tá Nem mandei hoje, deixa bom, eu mandar. a Tânia disse. Que Bom dia, delícia. Pelo menos Tânia, aqui, ó. agora vocês conseguem nos ver direito. Isso é bom, isso é importante. Eu tô mandando aqui os convitinhos. Vamos convidar as meninas para estar aqui com a gente para esse bate-papo. É uma live de bate-papo, né, Gil? Um bate-papo aqui sobre a nossa Sempre, fase, né? sempre. Nossa próxima fase. Chegamos aqui na terceira, né? Terceira live desse ciclo. Falar sobre a nossa fase ovulatória. E tem muita coisa para a gente partilhar, né? Vamos convidar mais meninas para estarem com a gente, né? Fazer parte aqui, enriquecer com as suas experiências, né? Vamos Nas trazer outras uma. semanas anteriores nós falamos já, né, sobre o ciclo, a fase do ciclo pré-ovulatório, da menstruação, né? E hoje viemos com a fase ovulatória, que é o nosso verão interior, né? Então, a gente veio lá, a primeira live que a gente fez, a ciclicidade, foi a do período, o difamado período menstrual, que é aquele que a gente escuta muitas mulheres negando, queixando, que preferia não sangrar e tudo mais. Então, a gente resolveu começar por esse, que era para, né, já chegar desmistificando aí que não tem só malefícios, assim, malefício assim, né? Não é só ruim, né? Temos as potencialidades que a gente pode aproveitar e tomar posse delas e usufruir, né? E aí, semana passada falamos então da pré-ovulatória, que é quando termina o sangramento. Então, para cada mulher tem um período, né, que pode ser considerado normal ali, 1 dia, 8 dias, cada uma tem o seu ciclo e é importante observar quantos dias está sangrando ali, e aí quando para de sangrar, começa a contar o período pré-ovulatório, que é um período, então, que está subindo ali o seu estrógeno, que é o hormônio que já vai dando mais bem-estar, né? E a mulher já vai conseguindo florir, né? Já vai abrindo, saindo ali daquele frio do inverno, do seu inverno interior, para começar a florescer. E então chegamos na fase ovulatória, que aí tudo é questão da observação. A mulher vai observar o seu corpo, o seu emocional e o seu fisiológico. Então, faz parte também observar o muco que vai saindo ali, o muco cervical, o que está acontecendo ali na sua calcinha, né? Então, observar isso e perceber que muda o muco, aí começa a vir aquela coisa mais viscosa, transparente, meio clara de ovo, que é o período, então, o ovulatório, que é quando a mulher já está com aquele... o óvulo já maturou lá no ovário, já saiu para as trompas e está lá só esperando a fecundação, né? Que é essa fase, então, que a mulher está se sentindo mais acesa, mais brilhante, mais para fora. É a fase mais expansiva do nosso ciclo, é essa fase ovulatória. Então, é nessa fase que você vai aproveitar para ter as conversas mais desafiadoras, para fazer as apresentações que exigem mais de você, do seu brilho pessoal, porque a gente vai estar com um magnetismo maior que vai, né, deixar a gente assim mais atraente, misteriosamente mais atraente. Eu, infelizmente, já não estou mais nessa fase de aproveitar esse período fértil, nesse sentido de estar mais magnética, mas vou falar para vocês que eu já aproveitei bastante, viu? Já usufruir dessa potencialidade, desse charme que a gente fica mais nesse período. E você, amiga, você já usufruiu desse período que você está mais magnética, mais para fora, expansiva, mais comunicativa? Como é que foi para você?
Sim, amiga. Como eu já falei, né, anteriormente nos nossos encontros, nem sempre foi assim, né? Para mim foi muito desafiador. Eu não observava meu ciclo, então eu não tinha ideia do que estava acontecendo. Eu imaginava, mas não tinha ideia da potencialidade do que estava acontecendo internamente, com as minhas emoções, com os meus hormônios, né? Então eu atropelava a fase. Às vezes, eu falo assim, não, tô no meu período bom, mas às vezes eu só acordava e falo assim, tô no meu dia mal, acordei com o pé esquerdo. E já aconteceu aí, menina, com vocês? Ó, hoje é o É. dia que eu acordei com o pé esquerdo, sai da minha frente, né? Mas eu achava que era, tipo, né, uma fase ruim, mas eu não relacionava muito ao ciclo, porque a gente ficava com aquela ideia só do menstrual, né? Do pré e do menstrual, né? E muitas das vezes a falta de conhecimento nos leva para esse lugar de dor, de persistir naquela dor, naquele sofrimento, né? Então, minha amiga, agora sim eu observo e vejo, né, que eu estou ali. Hoje mesmo eu estou no meu período não tão favorável, né? Eu estou num período aí que não favorece muito, né? Um período que a gente vai falar na semana que vem, né? Estou no pré-menstrual aqui, né? Então eu estou com a minha energia baixa, não estou no meu verão hoje, né? E essa fase ovulatória, que é que a gente está trazendo hoje, né, enfatizando, essas emoções, elas são incríveis, né, Gi? Porque a semana passada a gente começou a falar da pré-ovulação, né? Que já era aquele Uhum. período mais quentinho, a gente saiu daquele inverno menstrual, né, vamos dizer assim, nessa analogia da natureza. Esse corpo estava aquecendo, os hormônios subindo, como você falou. A fase agora de explosão, né? Esses É. hormônios estão em alta, tá acontecendo um movimento incrível, né? E tudo aquilo que a gente falou, né, de positividade está com um aumento ainda maior, né? Mais comunicativa. Então eu percebo sim que quando eu tô nessa fase eu fico mais corajosa, Uhum. mais empática, mais prestativa. Tipo, eu tô lá admirando uma árvore, um pássaro, não sei o quê. No meu período pré, eu falo, meu Deus, o pássaro é bonitinho, mas não fico muito tempo, sabe? Né? A gente fica mais assim empática, né? A gente tem mais aquela desenvoltura para trabalhar em equipe. Por exemplo, ontem eu tava com uma equipe e eu tô no meu período pré. Eu tava meio, tipo, de canto, né? Fazendo, não quero muito papo, não quero interagir muito, tô aqui no meu cantinho, sabe? Se Uhum. fosse a fase ovulatória, você tava mais, né, mais aberta, tá bom, mesmo que a conversa não seja boa, vamos acolher, né? A gente fica mais empática, né? E é natural nosso, né? Só que existem os riscos, né? Existe risco. Está na fase de expansão, né? E vindo de uma fase quente, tá nesse vulcão, né? O que acontece? Que pode acontecer, já aconteceu muito comigo, né, Gi? E a gente achar que isso não vai acabar, fala assim, tô aqui. E se decepciona, né, na fase seguinte, que é aproximadamente uma Sim. semana, né? Contando um ciclo natural para a maior parte das mulheres, né? Um ciclo de 28 dias, outras vão ter um pouco mais estendido, algumas vão ter um período menor, né? Algumas exceções, porque nós somos princesas únicas, né? Bom dia, Marise, que linda. E o que acontece, né? Às vezes a gente está acostumada com essas duas fases mais energéticas, mais, né? E quando vem a fase seguinte, a gente meio que declina emocionalmente, né? Então, essa fase é linda para a gente criar laços, né? Pra gente se fortalecer e também se preparar conscientemente. Se eu não Sim. tenho consciência que eu estou numa fase boa, é como se eu tivesse, né, com o meu tanque cheio de combustível e eu vou fazer um longo percurso. Mas eu sei que o percurso é longo e eu sei que ele vai acabar esse combustível, vou ter que me reabastecer no próximo, né? No próximo posto. Enfim, né? Então, meninas, se vocês se perceberem que vocês estão na sua fase aqui, ovulatória, usem essa energia, né, da melhor forma possível, né? Faça coisas lindas, né? Mas de uma forma consciente, né? Preparando esse corpo, né? Adianta os trabalhos, as atividades, as reuniões, aquelas tarefas que estão ali acumuladas, né? Porque a energia está em alta. E até mesmo, né, pro prazer sexual, relacionamento, resolver problemas, né? Não tinha coragem de comunicar, de falar? Fala agora, porque a coragem está ali, né? Sim. Busca aí dentro de você que ela pode vir, porque você está numa fase boa, né?
para fazer aquela conversa difícil que a gente tem muita dificuldade, né? Seja dentro do relacionamento, a gente está num mês aqui, né, de romantismo, junho, né? Aquela conversa difícil, acertar aquela, né, discussão que precisava ser alinhada, né? Aproveita a fase, né? O que mais que a gente pode falar sobre essa expansão, né, Gi? Essa expansão. A mulher, ela tá ovulando, o óvulo ali implodiu, né? Ele tá migrando para ser implantado no útero. As mulheres estão naquele período, né, da fertilidade que pretende, né, gestar, né? É um bom período, né, para aproveitar a fase, né? É E o tentar período. aí, né? E tentar aí, né, acertar. Sim, é o período, mas como eu falei, né, essas últimas lives, a gente tem que se auto-observar. Antes de eu ser mãe, o meu período era de 30 dias, meu ciclo, e já era bem reguladinho, e eu tentante ali, né, Você não falou. exatamente tentante, não exatamente tentante, né, mas a gente sonhava com os filhos e tudo, mas num dia falou... Vamos fazer um filho hoje, no outro dia e bora, né? Num tiro só. No outro dia falou, não, melhor não, né? Vamos pensar melhor. Já começou, voltou a se prevenir ali. Quando foi ver, minha filha, Certeiro. já tinha isso. Não tinha essa de tentar outro tiro, não. Foi de primeiro mesmo. Então a gente tem que observar bem nosso ciclo. E o meu era, eu sabia que estava ovulando logo no início da segunda semana. Fiz a minha filha no 9º dia do ciclo. E eu queria mesmo que fosse uma menina, então eu tinha ouvido lá uns conselhos do Dr. José Bento, não sei se chegou a assistir nessa Ah, eu época, lá no lembro, eu meu lembro. canal. Eu queria muito uma menina, falei, bom, então vamos seguir esses conselhos aqui, para ser mais no início do ciclo, porque o espermatozoide X é mais lento, a X, né? X e X é menina. É mais lento, então ele tem que chegar quando o óvulo já tá chegando lá, né? Foi Deu uma muito legal. forcinha. Que aí eu garanti a minha menina, que era meu sonho e tudo, mas assim, o convite é sempre para a gente se auto-observar e usar a ciclicidade feminina como essa ferramenta de potencialidade. Então, colocar ali na agenda, uma vez que a gente coloca, faz o diário de emoções, percebe como está se sentindo a cada dia, percebe como está o muco, né, para observar como está o seu parte fisiológica e observar como está a sua parte emocional e fazendo esse diário mesmo, acompanhando, né, cada fase do ciclo, milimetricamente ali, para observar como você está. Minhas filhas até acham engraçado, mãe, como assim você sabe que o dia que você fez a gente? Falei, sei, meu bem. Eu sei o dia que eu fiz vocês, cada um de vocês, né? Elas Incrível. acham absurdo, porque é muito raro, né? As mulheres terem essa observação, auto-observação, né? E eu tinha, porque minha mãe falou, olha, escuta, toma aqui o calendáriozinho, anota quando você menstrua, e aí vai acompanhando, né? Então eu fui desde os 13 anos, desde a minha menarca, acompanhando como quando eu ovulava, percebia quando menstruar, aliás, anotava quando menstruava, percebia quando ovulava, ia observando o padrão, né? Observando quando regulou em 30 dias e tudo mais. Então, para mim foi natural fazer essas observações e tomar os devidos cuidados na época fértil, né? Porque eu tinha tanto medo de engravidar, Deus. Ai, socorro! Então eu tinha que tomar Eu fico vendo esses memes aí na internet, né? Eu acho divertido como observação social, como funciona a cabeça da mulherada, falando que no período fértil elas acabam irracionais. Acabam irracionais. E isso nunca aconteceu comigo, porque eu tinha horror de ser instintiva, de ser essa pessoa que não raciocina e faz besteira e engravidar de qualquer um, misericórdia. Não dava, não. Eu vejo esses memes que elas. Outro dia eu vi até quem foi, achei engraçado. O cara pega e falou assim: oi, fulana, tudo bem? Você usa aqueles aplicativos de acompanhar o ciclo menstrual? Aí ela, nossa, do nada, kkk, eu uso, né? Por quê? Ah, para mim saber quando você vai estar fértil, para eu tentar investir em você e ser mais fácil de você aceitar. Olha essa ideia. Olha isso.
Já estou usando a Olha as ideias. tecnologia, né? Porque as mulheres acabam sendo mais instintivas e menos racionais. Bom, aí já são outros casos, porque se a gente se deixa ser mais instintiva, porque a fisiologia é essa, tá, gente? Nossa fisiologia é feita para a procriação. E aí, no período fértil, a mulher vai estar assim mais facinha, digamos assim. Digamos assim, que ela vai estar um pouco mais facinha. Então, precisa colocar o racional mental para jogo, né? Por favor. Vamos colocar para jogo também essa parte aí, para não fazer besteira e não se arrepender depois. Mas, enfim. Eu, como não fui que nem você, né, amiga? Casei cedo e tudo mais, eu tive mais cuidado em relação a isso. Eu tive que ter mais cuidado em relação a isso. Porque, né? Enfim. Mas tive muito cuidado, viu? E espero que nossas colegas aqui também tenham feito todos os seus cuidados. Me contem. Sim. Meninas, contem aí pra gente, né? Como que é para vocês acompanhar a ciclicidade? Vocês ainda menstruam? Vocês conseguem observar esse ciclo, né? Ou mesmo que você já passou o período fértil aí, já está na menopausa, enfim, né? Mas como que era para você essa fase? Você conseguia perceber que tinha esse dia de calor, esse dia mais, né? Mais alegre, mais quentinho, mais favorável, né? Ou como que era? Tem mulheres que sentem mais, outras menos, né? Nos contem aqui, né? Comentem aqui se para vocês fez sentido, né? Fazia sentido estar nesse movimento. A Terezinha está respondendo alguma coisa, né? Ela Tá está na dizendo que menopausa, começou. ali dos 42. Foi Mas como que era precoce, para né? você, Terezinha? Você percebia o seu ciclo? Acompanhava? Você percebia que tinha ali uma semaninha que você estava mais disposta, né? Mais alegre, mais feliz, mais Mais comunicativa, e a outra luminosa, você tinha um a declínio, pele mais brilhosa, né? cabelo, né? O Sedoso, assim, nossa, hormônios em cabelo. ação ali, o corpo Ela falando, né? sentia, olha só, que legal. Usufruía Que linda, das suas potencialidades, Terezinha. Adoro TRG, viu? é Que legal. maravilhosa. A Terezinha é minha colega aqui de formação de sexualidade humana, né, Terezinha? Olha, legal. É, somos 360. Olha que linda, maravilhosa suas Tinha mais contribuições. libido, né, amiga? Gente, eu não me percebia. A Tânia também já entrou na menopausa. Sim, ainda sente movimento, legal. Olha que bacana. Eu não ficava, eu não me percebia com mais libido, mas eu percebia que se tocar, se relasse no pescoço, desse um beijo no pescoço, já acendia. Era um período assim que eu preferia, né, não ter contato físico nenhum, se era para evitar mesmo, né? E aí era mais seguro do que, né, qualquer outro método, que nenhum é 100%, né, gente? O único que é 100% é aquele que a gente fica com as pernas assim, ó, com os joelhos colados. É o único que é 100%. O resto Acontece, é tudo né, Gi? 98, Acontece 89, muito com as 8 acontece. meninas, né? Perdão, te interrompi aqui. Acontece demais. E aí que tá o problema, né? E quantas meninas, inclusive, a gente tem que ir fazer esse trabalho, hein, nas escolas. Quantas meninas não engravidam Sim, na primeira, né? sim. E até mesmo Porque aqueles casos que a gente conhece, né? Ah, brigou com o namorado, mas estava no período, né, expansivo ali, ovulatório. Então estava mais fácil de se reconciliar. Então só uma palavrinha, né? Ela já é. cedeu e ali esqueceu de tudo, né? Assim, eu fiz uma loucura, elas falam, né? Eu fiz uma loucura, uma besteira, parece que eu não tinha controle sobre mim mesma. É porque ela estava numa fase, né, muito favorável, né, para se relacionar. E foi desfavorável aquele momento porque não foi nada planejado, porque ela estava naquele instinto mesmo, né? Uhum. Acontece. Exato. E às vezes, né, como você falou, né, Gi? Às vezes é a gente fugir da aparência do mal, né? Você sabe que você está Uhum. vulnerável, então nem, né, nem se aproxima, Nossa, é verdade. né? A Tânia tá dizendo que ela
só tinha noção da TPM e da menstruação. Eu falei sobre isso semana passada, que são as duas fases que a gente identifica, e aí a gente acha que os ciclos são só as duas fases mais desconfortáveis que existem. E desconhece o verão e a primavera, que são essas duas fases que a gente tá mais expansiva, que a energia sobe, que parece até que a gente é outra pessoa, né? Aquela bipolar. Só que não, gente, só que não. A gente tem essa ciclicidade e tem que aproveitar, usufruir dela, né? Bem-vinda, Cris. E TPM é terrível, né? Eu também tinha alguns sintomas, assim, de irritabilidade. O que me ajudou bastante foi aquele produto fitoterápico, como chama mesmo? A maca peruana. Que pra mim foi assim, tirar com a mão. Foi engraçado que eu cheguei na gineco, depois que eu tinha descoberto isso aí ela falou, e como é que tá os sintomas da TPM? Eu falei, tá ótima, tirei com a mão com esse negócio de maca peruana. Ela falou, sério? Deixa eu pesquisar sobre isso aí. Porque realmente foi tirar com a mão, muito tranquilo. E também é um produto que regula mesmo, né? Essa coisa das intervenções que a gente tem emocionais, entende? No ciclo, é muito bom. E a Terezinha tá dizendo que ficava com mais vontade, sim. Ela também programou as gestações. Tá vendo? Gente, que incrível, né? Terezinha das minhas aí. Já programou as gestações, isso mesmo. Show aí, parceiras, ó, falando a mesma linguagem do corpo. Porque quando a gente tem essa consciência, né, Peraí, deixa eu só ler o da Marise aqui. Marise tá falando. Ela que não é mais cíclica, porém aprendeu a se perceber e às vezes percebe, sim, depois, né, da formação, Marise, que a gente mesmo menopausada percebe essa flutuação, né, do ciclo, que a gente não é hormonal, mas ainda tem a parte emocional, né? Isso é muito legal. E é legal a gente continuar se percebendo, né, Marise? Continuar se percebendo. Então eu falo para as meninas, coloca aí no calendário, coloca como se sente, porque aí você pode usar o mesmo período, essa mesma fase do mês que vem, né, dos meses à frente, para projetar as suas atividades que exigem de você mais esse magnetismo, essa coisa de mais expansão para fora. Então, coloca faz esse anotação, né, essa anotação de como você se sente a cada dia, para conseguir projetar para frente o padrão, né, de você marcar as suas apresentações do trabalho, a conversa com o chefe, as conversas com o marido, nessa fase que você está mais expansiva, mais para fora, e mais magnética, usufruir desse magnetismo que a gente acaba tendo naturalmente, né? Então, aproveite essa fase como uma grande potencialidade de resolver, de fazer as suas coisas da sua vida, né, do seu cotidiano. E é essa energia que a gente ganha nesse período, né, que tudo parece que fica mais fácil, mais leve, e parece que até o gingado fica melhor, o jogo de cintura, né, do dia a dia, das coisas do dia a dia. Então, desfrutem, né, porque todo mundo conhece mesmo essa parte só da menstruação e pré-menstruação, como se fosse o ciclo inteiro. Só que tem esses dois períodos que, proporcionalmente, dentro da sua ciclicidade, pode não ser a metade do seu ciclo, né? Então, eu sempre falo que o meu era de 28 dias e não era assim matemático. Então, cada fase do ciclo era 7 dias. Não, não. Então, é muita observação para você perceber que, no meu caso, era 3 dias de menstruação só, e eu acabava ficando um período menorzinho ali de pré-ovulatório, e ovulatório ficava uma semana, então deixava 2 semanas para o TPM. A minha divisão era quase isso, gente. Era de 12, 13 dias de TPM. Só que eu era tranquilo, não era de querer matar, assim, todo mundo nessa época, não. Eu só ficava, assim, um pouquinho mais chorona. Aí, né, isso aí a gente fala semana que vem. Semana que vem a gente vai falar dessa fase e do como a gente se identifica. Porque, comumente, a gente fala assim, fica estranha num dia e no outro dia desce e fala, então era isso?
Mas aí semana que vem a gente fala nessa parte. É Deixa eu sobre ver. isso, né, minha amiga? E quanto tempo dura essa fase, né, Gi? A gente tem umas anotações aqui. Imagina, esse período geralmente ele dura 4 dias, né, em média, ali, de 4, 5 dias, né? Que você tá mais, né, com esse desejo mais aumentado, mas isso também pode acontecer nas outras fases. É só você conhecer, né, ter esse autoconhecimento sobre o ciclo do seu corpo, né? E saber que você não tá quebrada, né? Você não tá faltando algo em você, né? E se você tiver dificuldade, tipo assim, nunca acontece comigo, Cícera, Gi, né, Terezinha, nada disso acontece. Vocês estão falando de coisas lá de galáxias, né? Nunca vi isso na minha vida, né? Procure ajuda, né? Pode ser que você tenha aí um declínio hormonal, como a doutora Sofia falou a semana passada, né, Gi, na live anterior. Pode Sim. ser que você precise, sim, de um apoio de um profissional, né? Talvez tratar alguma questão emocional, que tem ali um bloqueio, que essa fase pode estar acontecendo, sim, só que você não está percebendo. Então, você precisa parar para observar, ou de repente até mesmo fazer uma dosagem hormonal para ver se você está ovulando, se esse folículo está sendo liberado ou não. Que é a importância, né, desse corpo estar em movimento, né? Da gente estar faz parte da nossa essência, né? O Criador nos fez assim, né? Nós precisávamos dessa onda emocional para a gente usar no nosso maternar, no nosso gerar vidas, né? E às vezes não é só do ventre, né? Às vezes é do ventre da alma, né? Que vem da energia desse útero e a gente vai reverberar na vida profissional, né? Na vida, né? De cuidando de outras pessoas, no gerenciamento de um setor, uma empresa, enfim, né? A gente vai usar a energia feminina que está dentro de nós, às vezes não só para se relacionar sexualmente, não só para você, né, ter um prazer físico, mas também para gerar projetos de vida, né? Você está na fase de maturação, né, de uma criação de um ser energético dentro de você, de um lugar que todo mundo vê, um útero, né? De uma mulher, olha que coisa linda, né? Então é muito além do que a gente tem, né? Mentalmente, essa energia é poderosa, né? E a gente fala também para mais mulheres que ela não está quebrada, não está destruída. O Criador nos fez perfeitas, né? Para sentirmos sim esse prazer, termos sim esses momentos, né? Calorosos, né? E a gente buscar ajuda para sentir assim, isso existe, eu vou buscar para minha vida, né? Eu quero sentir essa energia, né? Por que que eu não estou sentindo assim? Não é mesmo, Gi? É isso. Deixa eu ler o comentário da Marise aqui, que ela disse que amou aprender esses conhecimentos e é incrível como nos ajuda no nosso dia poder planejar a nossa vida usando a nossa ciclicidade. Incrível mesmo, sensacional. Maravilhoso. A Terezinha está dizendo que também menstruava por 3 dias. Tem mulher. Então, eu nunca sofri com isso, né, Terezinha? Porque para mim, né, também era 3 dias tranquilo. Depois, os meus filhos do último até desceu para 2 dias, foi tranquilo para mim. Eu não posso reclamar de nada, não. Esse período não me tirava a energia, como para muitas mulheres. Mas hoje nós estamos falando dessa potência, essa potência do período ovulatório. E a gente já quer dar spoiler da semana passada, da semana que vem. Você quer falar? Porque é muito, muito mais conhecida, muito mais famigerada o período da TPM, que nós vamos falar semana que vem, então não percam. Semana que Sim. vem nós vamos falar desse famigerado período. Mas essa semana, e bem-vindo, João, que chegou aí. João, você que está chegando, não é a mulher, mas convive com muitas, né? Tem sua mãe, tem suas irmãs, tem, não sei, suas filhas, suas amigas, conhecidas, Certeza. sobrinhas, enfim. Todo mundo convive com mulher, que não tem como não conviver com mulher. Ele veio. Conhecer a identidade feminina vai te ajudar, Sim. viu? Ele veio da primeira Vai morada, né? O útero de uma favorecer, mulher. vai te favorecer a lidar com essas mulheres. E quem dera todos os homens conseguissem ter esse conhecimento para ter uma relação mais tranquila com as mulheres, porque realmente nós não dá para esperar das mulheres terem a mesma lógica, a mesma o emocional durante o mês inteiro, porque o que está acontecendo dentro da gente é um negócio louco, esses hormônios aqui. É um negócio louco. Nenhum dia a gente vai estar igual. E aí vai ser desafiador. É desafiador para nós, assim Sim. como é desafiador para todo mundo que convive. Então, eu sempre digo assim, a gente não pode normalizar períodos que a gente está mais para baixo,
baixo, né? A gente tem que auto-observar, né? Ou auto-observar o período que cada dia que a gente está mais expansiva, mais para fora, e os períodos que a gente não estão, né? Então, a observação é o mais importante, porque o que pode ser comum para várias, sempre pode ter aquela que não sente isso. Então, de se sentir assim, nossa, mas eu não tenho nenhum dia que eu tô mais animada, será que eu sou estranha? Será que eu não tô normal? Então, precisa ter as anotações, que é para você ter esse mapeamento do seu comportamento para caçar os seus padrões, porque vão ser individuais, vão ser absolutamente individuais. E se a gente não conhece, não aplica isso como autoconhecimento, a gente deixa de usufruir dessas potencialidades. Então, me contem aí quem é que já pode chegar para a filha, para a amiga, que ainda é cíclica, e explicar isso, e ensinar isso, de começar a se autoanalisar e fazer essas anotações para se automapear. A Terezinha está fazendo uma pergunta para você aqui. Existe TPM até para menopausa ou não? Você fala o período da tensão pré-menstrual? Não, se você é menopausada, né, seja por retirada do útero, ou porque aconteceu de fechar o seu ciclo mesmo, né? Você não vai ter essa tensão, mas dizem que tem mulheres que sentem uma oscilação diferente no humor, né? Mas não é a tensão pré-menstrual, porque você não vai mais menstruar. Mas é uma comunicação interna mesmo, né? De que existe uma energia nesse útero. A gente fala que como que fala, Gi? Como você amputasse um membro, sabe? O corpo tá achando que vai acontecer ainda, sabe? Porque a gente tem essa conexão, né? Fisiológica. Nossa mente, o nosso cérebro está acostumado a receber aquela energia, aquela quantidade de hormônio. Às vezes eu ouço de mulheres que falam assim, nossa, eu já não menstruo mais, mas eu percebo que tem períodos, né, semanas do meu mês, né, que eu tô mais alegre ou menos alegre, mais acolhida, não quero mais sair. Sabe o que acontece? Muitas das vezes eles falam assim que é a depressão, né, do período da menopausa, que as mulheres vão ficar nessa depressão. Mas isso aí é uma linguagem não integrativa, né? A gente fala de Sim. duas medicinas na terapia integrativa, né, Terezinha? Da medicina convencional, que é essa que a gente busca, os ambulatórios, vai fazer os exames laboratoriais, e essa integrativa, que a gente vê o emocional, a história de vida, né? A gente costuma dizer nessa abordagem que quando a mulher ela acolheu a sua natureza feminina, ela, nossa, eu aceitei menstruar, nossa, eu acolho a minha energia, que é raramente, isso é muito raro acontecer, existem mulheres, né, que acolheram como a Gina, que é uma exceção assim, um presente de Deus para nossas vidas, que ela sempre acolheu, ela disse que sempre acolheu a natureza feminina dela, que gostava de menstruar, Mulher que ela sempre. queria ser mãe, que ela se preparava para isso, isso é uma exceção, porque a maioria negou essa natureza, não queria menstruar. Aí vai ter o sofrimento da menopausa, né? Como se tivesse numa tensão pré-menstrual. Mas por quê? Ela vai ter uma menopausa sofrida, né? Porque os hormônios estão em baixa e ela vai sentir um declínio das emoções também, viu, Terezinha? Essa questão do acolhimento, né? Que se faltar, mesmo que você não menstrue mais, você vai ter um desconforto maior, porque algo não foi acolhido. E esse útero precisa ser acolhido, né, Gi? Mulher, então, eu já tenho um ano que eu não menstruo, né? Eu nem cheguei a fazer exame, eu vou falar pra vocês, porque pra mim é muito tranquilo. Então, assim, a menopausa pra mim também chegou tranquilo. Vocês estão me vendo direitinho? Que eu tô sacudindo. Agora deu. Pra mim também, sabe, tá chegando a menopausa tranquila também. Eu fiz 48 anos esse ano e pra mim tá tranquilo. Então, gente, não sou parâmetro para falar sobre dor de sofrimento de período menopausa também não. Mas eu acredito de verdade que a explicação é sobre aceitação,
né, sobre essa coisa de aceitar o feminino. A minha geração já era uma geração que negou bastante o feminino, né, queria trabalhar, queria render o mesmo que os homens todo dia. E nesse movimento de querer render como os homens todo dia, a feminilidade entra em sofrimento, tá? Porque a gente não é feita para render igual a todo dia. A Terezinha tá dizendo, aceita que dói menos. Esse é o lema. Esse É é o sobre lema e eu isso. sempre falo isso aqui, viu, Terezinha? Parece até que você já esteve por aqui antes, porque eu digo assim, se nós nascemos mulheres, amores, aceita, receba esse corpo que nós temos aqui, que é o que temos para hoje e não tem mais o que fazer, né? Então aceita que e é lindo que nós, dentro do nosso método TPM que nós trabalhamos, nós temos essa sessão de reconexão com a natureza feminina e nós presenciamos ali tantas curas dessas mulheres que negavam, né, que não tinham esse acolhimento mesmo com a sua feminilidade e essa natureza feminina, e aí a gente aplica uma sessão nela e a mulher floresce, que é a coisa mais linda do mundo de se ver, e eu amo mesmo esse trabalho que a gente consegue realizar ali, aqui particularmente com cada mulher. A Marisa das minhas também, tá dizendo que é muito bom ser mulher. É bom, viu? Eu adoro, eu sou suspeita, porque eu realmente adoro. E eu adoro conduzir outras mulheres a esse movimento de aceitação, porque eu percebo que o fato 50 e poucos anos também, e eu perguntei para ela como é que veio a menopausa para você, né? Aí ela falou também assintomática. E ela tava meio assim, né? Como assim assintomática? Eu falei, minha querida, né? Não precisa ser sintomática, porque a gente acaba se sentindo estranha. Como assim a gente está na menopausa assintomática? Como assim? Mas eu falei, não, como é que foi para sua mãe? Ela falou também foi assintomática, e as nossas mães são gêmeas, né? Aí eu disse, para minha mãe também foi assintomática. E foi tranquilo também, né? Então, não precisa ser sintomático para nós, mesmo nós sendo de outra geração e tudo mais, não precisa ser sintomática. Então, para a gente também estar bem tranquilo, sem sintomas, estamos super bem, a pele continua ótima, né? Que o povo reclama de muitos sintomas, né? Eu tive assim um ou outro calor, assim, que subia aqui no pescoço, que era um negócio que avermelhava, mas foi muito pouco, foi só para mim desconfiar que eu estava mesmo entrando nessa fase. Só o sinal. A Terezinha está dizendo que é verdade, quando aceitamos, vira uma chave. Vira! Espetacular, Vira é isso. total. É sobre isso. É verdade, amiga, manda. Precisamos, né, de partilhar esses conhecimentos, né, falar para nossas filhas, para se vocês tiverem netas, né, sobrinhas, né, amigas, né, mesmo aquela mulher que não está mais menstruando e que está em sofrimento da menopausa porque não acolheu a sua natureza feminina, como a Gi falou, né, é possível, nossa, Cícera, mas uma mulher de 80 anos que sempre sofreu e está ali ainda revoltada com a vida, é possível, né? Existe muita coisa que a gente pode acolher da nossa natureza feminina. Você não está quebrada, a vida não acabou, você está viva, você tem um corpo, né? Tem uma mente. A gente fala assim que é mente e corpo, né? A gente tem uma vida para ser equilibrada, né? Cuidado espiritual, como que é para você menstruar? É um pecado de Deus? Você está pagando, é a Eva a culpada de tudo, né? O pessoal leva para a cruz, né? E não Né? é isso, né? Não é isso, é um presente de Deus, é um presente, né? Então, como a Terezinha falou, o reforço da fala da Gi, que ela sempre traz isso, né? Aceita que dói menos. Né? Você é assim. Não queira ser outra coisa, não queira ser diferente, aquilo que você não é, né? Imagine, né, se a gente colocasse o pé, a mão para ser pé e o pé para ser mão, como seria isso? A gente ia andar de cabeça para baixo, não é mesmo? Já Não vai dar pensou? certo, vai dar ruim em algum momento, né? Então, aceitem essa natureza, acolha essa natureza, né? Existem sessões de acolhimento para, né, para acolher a natureza feminina, como a gente falou. Nós trabalhamos com isso. Temos colegas aqui também, né, partilhando aqui, a Terezinha também da TRG, também fala de sexualidade humana. Umas partilhas incríveis. Consegue, Gi, ler as partilhas dela? Para mim, a letra tá pequenininha.
Ela está dizendo que para a irmã dela também foi assintomática, mas ela sentiu muito calor e frio, e mesmo hoje, né, já menopausada, ela sente um pouquinho de calor ainda. E a Uhum. Marise está dizendo, é isso mesmo, Gina, as mulheres que vêm para os nossos atendimentos saem super bem, aprendem a se conhecer, acolhem a sua natureza feminina É e incrível. conquistam a sua autocura. É lindo demais, é É lindo. lindo, Eu é sou, lindo. eu sou fanzaça desse método, sempre estou falando aqui porque as transformações que são possíveis fazer através do método TPM são incríveis. Sou Uhum. suspeita, mas é a real. E a gente fica feliz de ver as mulheres se transformando, né? Tomando posse da sua potencialidade que antes era tão renegada, tão... Você tá aí, amiga? Tá travado para Deu uma... mim? Entrou uma ligação e aí eu dei uma caída. Voltei. Ah, Vocês tá. me ouvem? Beleza. Que apareceu uma mensagem aqui para mim, ouço, ouço. Estou aqui. Gente. Então, assim, a partir do momento que nós acolhemos, por isso que é tão importante ensinar isso, a gente está aqui falando sobre isso o mês inteiro, porque é muito importante ensinar, levar esse conhecimento para as mulheres que não conhecem a sua ciclicidade e as potencialidades da ciclicidade, para elas entenderem que a vida pode ser sem dor. Pode ser sem dor, gente. Pode ser sem sofrimento, né? Minha mãe costumava dizer que nasceu mulher, tem sofrer, era para sofrer dobrada e carrega uma cruz dobrada, né? Mas não precisa ser assim, porque dá para ser mulher e ser leve e não ter cruz nenhuma para carregar, sabe? Dá para ser gostoso ser mulher, dá para ser tranquilo. Né? Então, o convite é sobre isso, ensinar para outras mulheres as jovens, né, que estão iniciando aí nessa jornada, e a você, eu, nós que já estamos menopausadas, temos sobrinhas, enfim, alguém para que a gente possa levar esse conhecimento, então encaminha essa live para outras mulheres, né, jovens, enfim, que estão na fase cíclica ainda, que podem, desde cedo, usufruir dessas potencialidades e ter uma vida muito mais leve, sem as crenças de que porque nasceu mulher vai sofrer muito mais e tudo mais, né? E eu gosto quando chegam os homens por aqui, ó, Sérgio, bem-vindo, porque aí você que convive com mulheres, porque não tem como não conviver com mulheres, né, gente? Temos mulheres o tempo todo, em todos os lugares, e vocês sabendo que as mulheres não são iguais, não são todo dia como os homens, que vai render como os homens todos os dias, respeitar a ciclicidade feminina, né? E até incentivar que as mulheres se percebam e se respeitem a sua ciclicidade. E a mulher não pode cair na armadilha de acreditar que nesse período que ela está mais expansiva, mais ativa, mais comunicativa, mais para o mundo, mais querendo fazer e acontecer, que é essa coisa do verão interno, que é para fora, que é brilhoso, né? Luminoso. Não pode cair na armadilha de achar que vai ficar o mês inteiro assim, que vai ser o mês todo com essa energia toda. Porque aí quando começa a cair o estrógeno ali, começa a subir a progesterona, o negócio começa a circular ali diferente e a energia vai caindo para a gente entrar ali no nosso outono interior, que vai ser a semana que vem, que nós vamos falar sobre isso. Então, vai ser um momento que vai pedir mais introspecção e um pouquinho mais de lentidão. Então, não caia na cilada de colocar compromissos, né, o mês inteiro ali no seu período de TPM, de menstruação, porque você não vai conseguir dar conta de fazer muitas coisas como estava fazendo nesse período de primavera-verão, de pré-ovulatório e ovulatório. Então, tomem cuidado com esse perigo, né? Obrigada, Elza. Bem-vinda. Então é isso, amiga. Nós vamos aqui há quase E a uma hora. gente
Sim, a gente finaliza por aqui, né? Vamos encerrando a nossa live. Nossos encontros acontecem todas as quintas-feiras, né? Neste mesmo horário, com exceção quando acontece algum tchutchu, né, Gi? Como hoje, que o Instagram Uhum. acaba nos bloqueando, deixando a gente assim, a gente vai tentando entrar. Não Mas vocês são é? sempre bem-vindas para estar com a gente, para partilhar esses conhecimentos, compartilhem, né? Com as amigas, com as filhas, com as netas, enfim, nos seus grupos de mulheres, né? A gente vai deixar essa live gravada. Comentem, né? Deem um joinha lá pra gente, que vocês fez sentido para vocês, que isso acontece de fato com vocês, né? Para que mais mulheres se conectem com a sua essência, com o seu ser mulher. E isso reverbera na sociedade, né, Gi? Vai para a sociedade, né? Quanto mais mulheres acolhendo a sua natureza feminina, ela vai ter uma harmonia maior no seu lar, com seus filhos, com as suas famílias, e isso vai refletir lá fora, né? E essa é a nossa missão, né? Esse é o nosso propósito. Partilhar esses conhecimentos, porque não é mais só sobre nós, né? A gente bebeu dessa fonte do conhecimento e agora a gente tem uma missão nas mãos, levar esses conhecimentos para que mais mulheres acessem essa potencialidade que existe dentro de cada uma de nós. E aí cada uma de nós tem uma missão para cumprir. E muitas das vezes a gente não está cumprindo a nossa missão por falta de conexão com nós mesmas, né? Então é para esse caminho que a gente está caminhando, né? Para essa conexão de rede. E gratidão, Gi, minha amiga, mais uma vez, por essa entrega linda, maravilhosa. É sempre uma honra estar com você, partilhar aqui juntas, né? As meninas que estiveram com a gente, partilhando, interagindo. Meu muito obrigada. Que Deus abençoe o feriado de vocês. Curtam aí, né? Se Feriado, né? divirtam, se cuidem. É feriado. Temos que. Ah, obrigada, Terezinha. Você também, viu? Ela tá falando Deus abençoe. Então, aproveitem essa. Deixa eu só dizer umas palavrinhas aqui. Como a Cícera falou, que a mulher tem essa potência de gerar, né? Então, quando a gente não gera filhos, esse período é um período de gerar projetos também, gerar ações, né? Gerar movimento. Então, aproveitem cada mês com essa potência de pré-ovulatória e ovulatória para gerar coisas novas, fazer coisas novas, iniciar coisas novas, usar essa potência, essa energia para com muito mais, você tem muito mais disposição para pôr projetos no mundo, para fazer ações, né, que vai repercutir lá na frente na sua vida. Então aproveitem essa potência, esse primavera-verão da sua vida para vocês florirem. É isso aí. Coragem pra viver e vai errar, mas vai se levantar. Tudo há de ter Coragem, meninas. coragem pra viver. A voz linda do Gi. É cantar ao vivo qualquer live, viu, Gi? Ai, socorro. Colocar a voz Beijo, pra minha jogo, amiga. né, minha amiga? Gratidão. Obrigada, minha amiga. Tchau. Até semana que vem. Até a semana que vem, se Deus quiser.